O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o corpo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o interior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esse quadro do Evangelho do Dia. Hoje, no dia 11 de outubro, nós estamos ainda no Evangelho de Lucas e Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, reflete sobre um costume típico do seu tempo. Os judeus eram conhecidos por serem muito higiênicos, né? Lavavam as mãos antes da refeição, sempre se limpavam antes de entrar nas residências. Quando o povo de Israel estava no deserto, não podiam comer, portanto, carne de porco, tanto para preservar a sua vida espiritual, quanto para preservar a sua própria saúde. Caros irmãos, a questão aqui está sobre a liberdade. Nosso Senhor diz que a liberdade verdadeira neste Evangelho não está tanto em cumprir rituais estéreis que não dão fruto, mas sim seguir o Deus vivo e verdadeiro. Na primeira leitura de hoje, vemos a carta de São Paulo que ele diz: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Caros irmãos, nos tempos atuais, ouvimos muito falar da pessoa de Jesus. Muitos dizem até que a pessoa de Jesus, por causa de Jesus, nós devemos fazer revoluções, nós devemos procurar acabar com a classe dominante para fazer uma classe maior, uma classe pobre crescer. Caros irmãos, Jesus não é o revolucionário que busca acabar com os costumes judaicos. Jesus não quer acabar com este costume, porque ele é o costume do seu povo, Jesus foi judeu. Mas o centro do nosso evangelho, caros irmãos, está no seguinte: os costumes que os judeus e os fariseus, portanto, praticavam, esses costumes os afastavam de Deus. Aquilo que serviria para lhes aproximar de Deus acabava afastando dele. Mas por quê? Caros irmãos, todo o costume da nossa fé, todo o sacrifício que devemos fazer em nossa vida, ele deve unir dois lados. Primeiro, o sacrifício exterior, um costume exterior, por exemplo, vou dar meu dízimo. E depois o sacrifício interior, dar o dízimo com o coração querendo se oferecer a Deus. Nunca podemos separar os dois lados, o lado exterior e o lado interior. Todas as vezes, caros irmãos, que praticamos algum costume, a exemplo dos fariseus, somente com o nosso lado exterior, sem o nosso coração, nós esvaziamos esse costume. Aquilo que poderia nos indicar algo para nos levar a Deus, aquilo que nos indicaria um caminho para Deus, serviria, portanto, para nos afastar dele. Caros irmãos, a verdadeira liberdade aqui não está somente em seguir alguns costumes. Os costumes ajudam a encontrar a Deus e devem ser bem vistos, mas somente se o nosso coração estiver envolvido. A verdadeira liberdade, caros irmãos, é seguir a Deus, é fazer o bem. O pecado nos aprisiona, o pecado é a prisão que nos afasta de Deus. A verdadeira liberdade não é fazer tudo aquilo que quero, porque, caros irmãos, posso dizer que me torno livre para o pecado que me aprisiona? Jamais. Portanto, caros irmãos, Jesus nos convida a viver a liberdade da fé do seu amor, a liberdade do seu amor, a liberdade do encontro com Ele mesmo. Não devemos esquecer os costumes, mas colocar os nossos costumes neles, o nosso coração. Peçamos, caros irmãos,
que no dia de hoje nosso Senhor coloque em nosso coração o amor que é capaz de trazer para a nossa vida o seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Portanto, caros irmãos, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Dê também estrelinhas no nosso vídeo para que a Páscoa da nossa paróquia possa cada vez mais evoluir e levar até você o amor de Jesus Cristo. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.